dia. Sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de tecnologias digitais. É, Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Bom dia, professor. Tô bem, e você? Tudo certo. Que bom, que bom. Gente, seguinte. Com relação às atividades que eu passei nas últimas aulas, como é que estão aí? Eu acho que eu entreguei uma só. Tá. Hoje a gente vai ter mais uma atividade. Aí a entrega dela é para a semana que vem, sem falta daí, tá? Eu fiz É, aquela lá do Canva, professor. isso. Aí hoje a gente vai ter mais uma que é sobre e-mail marketing. Mas primeiro eu vou dar aula e depois eu passo a atividade para vocês, tá bom? Bom dia, professora Selma. Vamos lá então, pessoal. Bora! Então, tema da aula de hoje: e-mail marketing e automação de ferramentas, que é o Mailchimp e o RedStation. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre e-mail marketing? Alguma coisa desse tipo? Provavelmente vocês já Não. receberam algum tipo de e-mail marketing, certeza, porque essa é uma ferramenta muito utilizada por todas as empresas. Inclusive, a própria Secretaria de Educação utiliza essa ferramenta de e-mail marketing para disparar e-mails automáticos para todos que estão cadastrados no banco de dados da CED. Então, é uma ferramenta que é utilizada por várias e várias empresas, incluindo o Estado, né? Então, o que que é e-mail marketing? É uma estratégia de marketing digital. Opa. É uma estratégia de marketing digital, onde os envios das mensagens são personalizadas e é uma comunicação direta com leads e clientes. Vocês sabem o que é leads, né? Pode falar. O que é leads, gente? Alguém lembra? Ninguém lembra o que é lead? Tá, Eu não recordo muito não, professor. Me desculpe. tudo bem. Pessoal, lead, quando você vai fazer você vai captar algum cliente, você vai até, por exemplo, você contratou promoters. No dia do Enem, você contratou promoters. Você tem uma empresa lá, um colégio, uma faculdade, e aí a ação que você resolveu fazer é contratar promoters e pegar o telefone dos estudantes que estão entrando nas escolas que estão ocorrendo o Enem. Esse telefone, esse número que ele está pegando, anotando e colocando certinho, ele vai entrar para o banco de dados da empresa para depois o pessoal do comercial entrar em contato com esses alunos lá, né, com esses estudantes. O contato dessas pessoas são leads. Então, o contato é todo contato, o lead é todo contato de pessoas que possam ser potenciais clientes, certo? É, então, o lead ele é um cliente? Sim ou não? Sim, eu acho. Não. Por que que ele não é um cliente? Porque o cliente ele só vai se tornar cliente a partir do momento que ele aceitar a sua proposta. Antes disso, ele é um lead, ele é um contato e um potencial cliente, mas ele ainda não se tornou cliente, porque ele só se torna cliente a partir do momento que você conseguiu ofertar os seus produtos, fazer todo o processo de venda e aí sim ele se torna o cliente, beleza? Qual que é a importância do e-mail marketing? Então, basicamente, ele tem um baixo custo em relação aos outros canais e a comunicação é segmentada. E, claro, ele tem uma alta taxa de retorno. O que quer dizer essa questão do baixo custo em relação aos outros canais? Porque você já tem, normalmente as empresas têm um banco de dados que se chama CRM,
Esse banco de dados, a gente consegue pegar todos os contatos e fazer um disparo em massa de determinadas campanhas. É, isso daí acaba, o custo-benefício acaba sendo muito maior do que você fazer algum outro tipo de ação direcionada para outras empresas. Comunicação segmentada. Alguém sabe o que é segmentação de mercado? Vocês já viram isso? Ainda não viram o que é segmentação de mercado? Já estamos no final do ano, gente. Ou vocês viram e não lembram? E aí? Professor, é bem possível. Professor, é bem possível que a gente já tenha visto, mas não me recordo. Porque assim, gente, É muita coisa, é difícil lembrar de todas. Né? eu entendo, mas eu vou deixar uma coisa aqui para vocês, que segmentação de mercado, gente, é a primeira coisa que o profissional de marketing deve saber. Porque um profissional de marketing não sabe o que é segmentação de mercado e não sabe segmentar o mercado, quer dizer que você você vai ter que voltar para a escola, voltar para a faculdade para estudar novamente. Porque se você não souber fazer segmentação de mercado, você não sabe o que é marketing, basicamente. Tá? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês o que é segmentação de mercado, mas de repente eu posso até separar uma aula para poder dar segmentação de mercado para vocês. Que provavelmente vocês já devem ter visto, só não estão associando uma coisa a outra. Tá? Mas como é uma coisa muito importante dentro do marketing, eu não me importo de dar essa aula para vocês novamente, beleza? Só reforçando, o que é segmentação de mercado? É basicamente você pegar a mãe de vocês quando vai cozinhar um feijão. Ela tem um pacote de feijão lá inteiro, certo? Aí você vai pegar esse pacote e vai jogar ele, metade dele, digamos, em cima da mesa. E aí você vai começar a contar, tirar as pedrinhas do feijão, tirar os feijões que não tem casquinha, você vai tirar os feijões que não tem, é, que é pela metade, e assim por diante. E aí você vai colocar todo mundo junto. Então os feijões que não tem casquinha você vai colocar junto, as pedrinhas você vai colocar junto, e os feijões inteiros você vai colocar junto. A partir disso, você já está segmentando, é como se você estivesse segmentando um mercado. O que é basicamente? Você pegar um grupo de pessoas que são heterogêneas, sabem o que é heterogêneo, né? São diferentes, certo? Que tem perfis diferentes, e separar São pessoas diferentes, professor. isso. E separar esse grupo de pessoas em grupos que são homogêneas, que têm perfis iguais, certo? Por que é importante a gente fazer isso? Porque é mais fácil a gente definir o nosso público-alvo a partir disso e também fazer as ações mais direcionadas, que é um caso ali do meio marketing, que é quando a comunicação ela está segmentada, então é um grupo de pessoas que tem interesse em receber esse tipo de informação e aí você consegue direcionar melhor a sua forma de comunicação. Ou direcionar melhor, por exemplo, lembra que dei uma aula para vocês sobre persona? Vocês fizeram até uma atividade? Sim. Então, para poder você fazer uma persona, você tem que fazer com dados reais. Lembra que a gente falou, né? Esses dados reais a gente retira dentro do público-alvo lá, do grupo de do público-alvo, que é depois do mercado segmentado. Certo? Então, depois que a primeira coisa que você vai fazer dentro do marketing é segmentar o mercado, quando você quer fazer alguma coisa. Por exemplo, vai fazer uma ação uma ação de comunicação. Você vai pegar um grupo de pessoas, o grupo de consumidores que são potenciais, e aí você vai verificar, tentar segmentar esse grupo de pessoas para poder direcionar mais assertivamente as ações de comunicação. Beleza? Conseguiram entender o que é segmentação? Mais ou menos, né? Mas se vocês quiserem, depois eu posso dar uma aula sobre isso, que acho que fica até mais fácil para vocês entenderem. Tá bom? Tá, então segmentação de mercado eu dividi o meu público-alvo em grupos para Muito bem, é isso mesmo. aprender corretamente.
Isso mesmo. Basicamente, se alguém perguntar para vocês o que é segmentação de mercado, vocês podem falar igual o Jones falou, dividir o mercado. Beleza? Perfeito. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Entendi. Entendeu também, Adrian? Entendi, claro. Perfeito. Pedro também entendeu? Ótimo. Então, basicamente, com a segmentação de mercado, eu consigo ter uma comunicação mais assertiva. Alta taxa de retorno, né, o ROI, que é a sigla para essa a taxa de retorno, que é o valor que a gente vai estar. Pode falar, Cauã? Ou não está falando nada? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de e-mail marketing. Então, tem da New Lester, que é um boletim informativo enviado periodicamente por e-mail. Então, basicamente, são e-mails com boletins informativos. Por exemplo, alguém tem conta no Nubank aí? Eu? Você não recebe e-mail da Nubank falando sobre as campanhas deles e tudo mais? Promoções, as ações. Tudo que eu faço no banco e também o que proposto as coisas eu recebo no e-mail. Isso aí. Então, o New Lester é o boletim informativo da Nubank, entendeu? Aí temos as promoções e ofertas, que vocês já recebem diariamente de tudo que você. Hoje em dia, tudo a gente recebe através de um cadastro, né? Faz o cadastro para passar o seu lead através desse cadastro. Então, as promoções e ofertas são direcionadas justamente para as pessoas que demonstram interesse nisso. E-mails transicionais, que são mensagens automatizadas enviadas a um cliente em resposta a uma interação específica. Por exemplo, a gente quando está trabalhando aqui no estado, a gente recebe um e-mail convocando a gente para poder entregar documentação, para começar a trabalhar como professor. Eles mandam um aviso, um e-mail que eles colocam a informação não responder. Mas é um e-mail informativo isso daí. Então, ele também pode ser caracterizado como um e-mail transicional, porque às vezes você pode mandar um e-mail para determinada empresa e ela responder dizendo que não está atendendo naquele momento, mas que logo em breve eles entrarão em contato. Beleza? E o conteúdo educativo, que é e-mails informando sobre ações da empresa e tudo mais, certo? E aí nós temos também a questão da automação de marketing. O que é uma automação de marketing? É o uso de softwares para criar fluxos automáticos. Então, basicamente, eu pegar um software e direcionar esse software para fazer disparo de e-mails em massa automaticamente, sem eu precisar ficar solicitando. Tá? É o envio de e-mail conforme o comportamento do usuário. Então, por exemplo, se eu entrar na página da Nubank, no aplicativo da Nubank, fazer alguma coisa, como o Jones falou ali, sei lá, fazer uma transferência, automaticamente vai ser enviado um e-mail para mim avisando que eu fiz essa transferência ou que eu recebi uma transferência. E aí esse é um software que faz um disparo de e-mail automático toda vez que eu fizer alguma movimentação lá na conta. Isso aí é muito interessante, né? Porque tecnologia, né? Tá evoluindo cada vez mais. Isso aí. Isso aí, o que você tá rindo? Tá. Eu só quis comentar aqui, Não, né? não, entendi. E foi uma coisa bem plausível, Adri. Mas essa questão da automação de marketing já vem de algum tempo. O que a tecnologia está evoluindo hoje, principalmente nessa questão de disparo de meios de marketing e tudo mais, é a utilização das IAs, né? Então, as empresas estão contratando perfis e plataformas de IAs para poder fazer esse trabalho automático aqui, sabe? E, consequentemente, a gente tá perdendo emprego. Pode Não, é falar. que, tipo, evoluiu em muito pouco tempo, né? Porque, sei lá, uns 3 anos atrás não era tão assim, né? Sim, se você for parar para pensar,
Na verdade, se a gente for parar para pensar que a internet começou nos anos 2000, mas efetivamente foi chegar aqui no Brasil a partir de 2009, 2010 e a partir de 2011 para frente, que grande parte da população começou a utilizar a internet com os smartphones, então realmente é relativamente pouco tempo. Principalmente porque tudo isso era feito diferente, né? Era manual, era uma forma mais retrógrada, né? De ser feito o coisa. Mas era um marketing limpo, costumam falar, né? Era um marketing bonito de ser feito. Porque tudo era feito pelo profissional. Tem É, algumas, tem como? algumas empresas, tipo, que estão evoluindo na tecnologia, né? Muita mente pensando, tipo, sei lá, 10 mil pessoas pensando na mesma coisa, né? Então, Exatamente. Exatamente. E aí, continuando. É um envio de e-mails conforme o comportamento do usuário e a geração de leads de forma escalável. Então, se você, por exemplo, está numa página que você nunca entrou, sei lá, você nunca entrou lá na página da Parmalat. Nem sei se eles têm página, mas deve de ter. E aí você nunca entrou. Daí você entrou lá e acabou fazendo um cadastro aleatório. Você vai gerar um lead para a própria Parmalat. Por exemplo, se você quiser distribuir o produto deles, né? Aí eles vão mandar um e-mail entrando em contato com você, certo? Vantagens da automação. Então, basicamente, é uma economia de tempo, né? Uma personalização em escala e o acompanhamento da jornada do cliente. Então, você consegue... Se a gente viu a jornada do cliente, né? Vocês lembram? Lembram sobre a jornada do cliente? Ok. Então, basicamente, a gente consegue acompanhar essa jornada do cliente através desse software e através da captação, né, desses cliques do cliente dentro da sua página. Fluxo de automação. Então, basicamente, tem os fluxos de boas-vindas, ou um fluxo de carrinho abandonado, ou a nutrição de leads e o pós-compras. O que seria esse de boas-vindas? É basicamente quando você acessa a página, né? O carrinho abandonado é quando você... Quem nunca colocou, né, no carrinho um monte de coisa, esqueceu e não voltou mais para buscar dentro da Shopee da vida, da Shein ou qualquer outra coisa. Essa semana, eu esqueci, chegou uns pacotes para mim lá no meu outro trabalho. E aí eu falei, mas eu não pedi nada disso, não sei o que. Eu tinha esquecido que eu tinha feito a compra do negócio. Eu fiz e eu acho que daí eu fui ver o horário e tinha feito de madrugada. Acho que tava com insônia, fiz e depois fui dormir e esqueci que fiz. Então, assim, você acaba utilizando, né, essa ferramenta para poder lembrar que tem que o carrinho, que tem coisas lá para comprar no carrinho. Provavelmente foi o que aconteceu comigo. Pós-compras, que é o e-mail direcionado perguntando como que foi o processo de compra e tudo mais, se está satisfeito com o produto, né? Mail shipping, Shimp, que é uma visão geral, é uma plataforma popular de e-mail marketing, foco em pequenas e médias empresas e interface intuitiva. Então aqui a gente já está vendo uma das plataformas que são utilizadas para poder você mandar o e-mail marketing, certo? Então quais são os principais recursos? Criação de campanhas de e-mail, modelos prontos e personalizáveis, uma segmentação de contatos, né? Então eles conseguem dividir os contatos em perfis que são comuns e você consegue fazer a disparo de forma mais assertiva. Relatórios de desempenho, então você consegue tirar um relatório para poder verificar o desempenho da relação dos disparos de e-mails. E a automação, como que é? É uma série de boas-vindas, né? Aniversários e datas especiais. Essa semana eu recebi, semana retrasada, foi meu aniversário, dia 30 de agosto. Daí eu recebi um e-mail de uma farmácia daqui de perto de casa, me desejando um feliz aniversário. Ou, por exemplo,
Quando você eu fui fazer compra num mercado aqui próximo, no Jacomar, e na hora que eu fui passar no caixa, a, a, a caixa me desejando feliz aniversário, porque o sistema notificou que era meu aniversário na semana. Você fez aniversário atrasado aí. Valeu. É, recomendação de produtos, então, basicamente, o sistema analisa o seu perfil e começa a recomendar produtos que são parecidos com as suas últimas compras, ok? E o RD Station? O RD Station, ele é uma outra plataforma que a gente utiliza de e-mail marketing. É uma plataforma brasileira de automação de marketing, então é uma plataforma que conhece a realidade do consumidor e do público-alvo brasileiro. Muito utilizado em inbound marketing. O que é inbound marketing? É basicamente tem o outboard e o inboard. O inboard são marketings internos. E o outboard são marketings externos, beleza? Depois vocês vão ver isso para frente, provavelmente. Integração com CRM e vendas. Lembram o que é CRM, né? Eu falei para vocês agora há pouco. CRM como se fosse um sistema que você consegue gerenciar todos os contatos dentro da empresa, beleza? É, quais são os principais recursos? Criação de leads, de lead pads, gestão de leads, segmentação avançada. Então ali, ó, a gente vê que diferente da outra plataforma, a segmentação aqui é um pouco melhor, né? E métricas detalhadas. Qual que é a automação? Fluxo de nutrição, leads scoring e vendas com interação com vendas. E aí eu fiz uma comparação entre os dois, para vocês verem. Mailchimp e Redstation versus Redstation. Mailchimp mais simples, ideal para e-mail marketing puro. Redstation mais completo para inbound e automação completa. E ambos oferecem relatório e segmentação. Então a gente vê que cada um tem a sua características e as suas facilidades. Então você consegue definir certinho qual você quer melhor. E quais são as boas práticas? Criar linhas de assunto atrativas, usar personalização como nome, interesses, design responsível e frequência adequada. Métricas importantes. Então a gente pode utilizar taxa de abertura, taxa de clique, taxa de conversão e descadastros e rejeições. Erros comuns: comprar listas de e-mails, enviar em excesso, mensagens sem relevância e ignorar testes. Pessoal, essa é uma coisa extremamente antiética, quando as empresas utilizam de favorecimentos e compram listas de e-mails. O lead deve ser feito através de pesquisa de mercado, de campanhas e de ações. Por quê? Foi feito todo um estudo por trás disso, para poder chegar nessa campanha, nessa ação e direcionar e fazer a captação dos leads, certo? E tem outra coisa, quando você compra uma lista de e-mail, pode ser que essa lista não tenha o perfil direcionado para o seu produto, então você só vai estar gastando dinheiro à toa, beleza? Tendências em e-mail marketing, então inteligência artificial na personalização, como eu falei anteriormente. Automação cada vez mais integrada e e-mails interativos junto com a segmentação avançada. Pessoal, agora eu vou passar a atividade para vocês, tá? E aí essa atividade é uma das atividades avaliativas do trimestre também, onde vocês vão postar daí para mim lá no class de vocês a atividade posteriormente, tá bom? Pode falar, Jones. Professor, uma pergunta. Você falou que a perda de dinheiro para fazer a listagem de e-mail. Aquele negócio do Facebook, também do Instagram, que você paga semanalmente ou mensalmente um valor para alcançar
o nível de visualizações ou curtidas do seu post ou stories serve realmente para alguma coisa? Ajuda de verdade? Ah, boa pergunta, Jones. Você está falando sobre tráfego pago, né? Basicamente. Como é que funciona? Você paga um valor específico para poder você aparecer, o seu perfil aparecer em determinada localização. Então você paga, por exemplo, um valor para 2 quilômetros, para 5 quilômetros, para 10 quilômetros. E aí esse valor, o que automaticamente. Tá tudo bem, gente? Pode continuar? É que a nossa conselheira do curso técnico tá falando de apresentação aqui. Ah, tá. Mas pode continuar. Se quiser, eu paro. Daí vocês prestam atenção nela, não tem problema. Não, ela já se atenção. Pode Ok. continuar. Tá, então continuando ali. Aí o que você vai fazer? O que acontece? O seu perfil ele vai ser destacado e vai aparecer para mais pessoas. Por exemplo, se você faz algum conteúdo e publica alguns vídeos, esses vídeos eles vão ser direcionados para mais pessoas. Porém, tem uma questão. Quando você não faz um vídeo, uma pesquisa sobre qual realmente é o público que você quer atingir, esses vídeos eles vão ser que nem o que eu falei lá do e-mail marketing, que você vai comprar uma lista de clientes e vai fazer o disparo automático sem efeito algum. Tem um amigo meu que ele é cubano e ele é tatuador. Aí ele veio pra cá, ele falou que em Cuba os vídeos dele tinha muita visualização e tudo mais, tinha engajamento. E aí quando ele veio pra cá, ele fazia a mesma coisa que lá, e aqui ele tem bem menos. E ele perguntou pra mim, né? Ele falou que fez o pagamento do tráfego pago e tudo mais, e não tá conseguindo engajamento. Aí eu perguntei pra ele, mas você tá fazendo os vídeos direcionados? Você pesquisou o perfil das pessoas que você quer direcionar, quer mandar esses vídeos? Porque dentro do tráfego pago você consegue lá, tem as opções de você pagar e fazer o direcionamento para essas pessoas, né? De acordo com o perfil do vídeo que você está postando. Aí ele me falou que não, que só estava disparando aleatório. Pode falar, Jones. E é aí que a segmentação de mercado entra. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Quando você faz uma boa segmentação de mercado, você consegue dividir o público-alvo certinho e identificar quem é o seu cliente e seu um futuro consumidor, né? Então, a atividade de vocês, como é que vai funcionar? Então, vocês vão planejar e criar um fluxo de automação de e-mails utilizando os conceitos aprendidos sobre Mailchimp e RedStation. Como que vai ser? Formem grupos de 3 a 5 integrantes. Acho que na outra atividade foi em grupo, não foi? Teve uma que você passou individual e teve outra que você passou em grupo. Também de 3 a 5 integrantes. Então, mantenham os grupos dessa última atividade dali, tá bom? Aí vocês vão escolher uma empresa real ou fictícia para ser o foco da campanha. Definam um objetivo de campanha, ou seja, lançamento de produto, aumentar engajamento, recuperar o carrinho abandonado ou uma campanha de pós-vendas, tá? Vocês vão criar um fluxo de automação com 3 a 5 e-mails contemplando o quê? E-mail 1, boas-vindas e apresentação. E-mail 2, conteúdo de valor, que são dicas e material educativo. E-mail 3, oferta de promoção para uma chamada para ação, né? E e-mail 4, que é opcional, esse aqui não precisa, que é para pós-vendas ou feedback ou lembrete. Aí eu coloquei um exemplo aqui da atividade, não se preocupem. Estruturem cada e-mail com... Aqui, ó. Aqui está o exemplo de como vocês vão fazer o e-mail, tá, gente? Eu não coloquei a atividade em si. Então, como que você vai fazer? Vocês vão estruturar com o assunto, que é uma linha de e-mail, o corpo de mensagem, que é o texto resumido, o CTA, que é a chamada para ação, que é venham conosco, vamos
participe da nossa campanha, essas coisas, tá bom? E organizem o trabalho em um documento no Google Docs, no Word ou no Canva, ou PDF, e depois enviem para mim lá no Class, tá bom? Parece que é difícil, mas não é. É bem simplesinho. É basicamente fazer uma estrutura de e-mail. Eu acho que seria interessante até vocês, por exemplo, abrirem o e-mail da, da, da SED, do @escola. Vocês colocam certinho os dados, como se vocês fossem enviar o e-mail para alguém, e monta essa estrutura dentro desse e-mail. Pode ser? Daí vocês só tiram um print e mandam para mim. Como assim? Como se vocês vão fazer como se vocês fossem enviar um e-mail. Entra na @escola de vocês, como se vocês fossem enviar um e-mail da @escola e vocês montam essa estrutura lá, tá? Deu para entender? Perfeito. Deu, assim eu acho que fica até mais fácil. Fica mais fácil, Você né? não vai precisar usar nem o PDF, nem o Canva, nem o Word. Só do Exatamente. e-mail, que todo mundo já mexeu no e-mail também. Exatamente, Jones. Bem isso mesmo. É isso que eu quero que vocês aprendam, entendeu? Como fazer esse tipo de estrutura, porque assim, se vocês forem trabalhar com marketing, vocês vão ter que saber montar isso aqui também, tá bom? Perfeito. Pessoal, a aula acaba às 8 horas, né? 8 horas. Perfeito. Então, ó, vou dar 5 minutinhos aí para vocês explorarem essas questões. Inclusive, se vocês quiserem, dentro do corpo do e-mail, ou se vocês quiserem fazer o e-mail e enviar o e-mail para vocês mesmos e depois abrirem esse e-mail com o corpo, com a estrutura que vocês montaram, inclusive, dá para vocês pegarem aquele anúncio do Canva que vocês fizeram e fazer algo relacionado àquilo. Entendeu? Que daí já é uma coisa integrando a outra, uma atividade integrando a outra. Perfeito? Usar o mesmo Produto. só colocar como se em forma de e-mail. Exatamente. Beleza? Então, por hoje é só, gente. Ô, professor, você vai deixar esses exemplos aí no Class? Vou deixar lá. Daqui a pouco eu já tô postando a atividade lá, tá bom? Gente, então por hoje é só. Tenham um bom final de semana para vocês. Obrigado, professor. Não esqueçam, quem não entregou as atividades, tem até semana que vem para entregar sem falta, tá bom? Um bom final de semana e até mais. É isso, professor. Obrigado. Tchau, igualmente. tchau. Tchau, professor. Professora Selma, a próxima turma vai entrar, né? Normal. Normal. A terceira aula, as duas aulas? As duas. Eles vão fazer a prova só depois do intervalo. Ah, ok, então. Obrigado. Ok? Obrigado.